Programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão sempre aqui com a gente, né? Afinal de contas, vocês sabem que cada domingo tem uma boa discussão, discussões que dizem respeito à sexualidade, ao relacionamento de casais, à saúde mental. Vocês também conhecem alguns dos nossos companheiros que estão sempre aqui. O Rafael Teixeira, que também é psicólogo lá do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade. Boa noite, Rafael. Boa noite, Oswaldo. E nós temos aqui do meu lado uma professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada. Ela dá algumas aulas lá que são aulas específicas. Eu acho que depois ela pode até falar um pouquinho disso. Mas Bruna Galicho, gente, ela é antropóloga. Veja que ela não é uma psicóloga. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. É muito importante a sua visão de mundo, porque a gente da psicologia, eu não sei se a gente tem uma invejazinha, né? Porque, afinal de contas, a visão da antropologia parece que junta as coisas para a gente poder compreender muitas coisas do mundo. Mas você está aqui com um assunto específico. Sim. Qual assunto que ela vai falar mesmo, Rafael? Bem, boa noite a todos, boa noite, Bruna. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria perguntar para você, então, do que a gente vai falar hoje, Bruna? Você tinha comentado a respeito de mulheres periféricas, de um grupo em específico. Conta pra gente, por favor. A gente vai falar um pouco de circulação pela cidade, né? Sobre Perfeito. mobilidade. E sobre essa mobilidade a partir da circulação de mulheres que andam muito, né? Que precisam fazer grandes deslocamentos. E o que acontece, né? Durante esses deslocamentos, um olhar privilegiado que a gente vai ter aqui é o que a gente chama hoje de assédio sexual. Uau, você já está contando uma coisa que soa para mim que é bastante importante para as pessoas que vivem na Grande São Paulo, porque nós temos uma extensão territorial bastante grande e esse deslocamento que você está falando já me chama a atenção, porque são pessoas vulneráveis, Sim, socialmente, situação de economicamente, nossa, e no entanto elas têm que, para trabalhar, para produzir, gente, para pertencer a esse meio produtivo que nos é exigido, elas têm que literalmente andar muito. Isso. Eu trabalho principalmente com um grupo de mulheres que faz esses grandes deslocamentos, às vezes sempre mais de 10 quilômetros, por exemplo, para chegar ao trabalho, né? E aí, para isso, você vai se valer de vários tipos de transporte público, caminhar, né, até um ponto de ônibus, por exemplo, para trabalhar, né? Para ir até onde está a chamada cidade. Perfeito. Caramba, mas muita gente faz isso numa cidade, numa metrópole igual São Paulo. Mas eu acho que quando você referiu a história de discutir isso sobre o assédio, já tem várias coisas. Primeiro, você está falando assim, vamos pensar nessas mulheres bem específicas, que estão no mercado produtivo, trabalham, só que para conseguir trabalhar tem esse deslocamento grande, demorado, mas aí você está trazendo esse outro tema que é o assédio. Explica pra gente, assédio o quê? O que nós vamos chamar de assédio? Então, esse termo, ele é relativamente, não que ele é novo, né, mas a forma que a gente vem usando é relativamente nova, né. Então, há alguns, 10, 15 anos atrás, a gente ainda falava em gracinhas, né, a gente chamava de elogio, chamava de muitas coisas, essas falas, né, ou olhares, ou gestos, toques, principalmente de homens, voltados para corpos feminizados, né? A gente nem pode falar de mulheres, mas pode falar de corpos feminizados, que podem ser população LGBTQIAP+, né? E aí esse é um termo que está em disputa, né? O que significa? Significa que tem gente que vai dizer que não é uma violência, que é só uma gracinha, por exemplo, né? E nessa última década, nesses últimos anos, o movimento feminista
alguns movimentos feministas trabalharam para que a gente pudesse reivindicar que, na verdade, a gente está falando de uma violência, de algo que é incômodo, né, que causa traumas, por exemplo. Então, é sobre isso que a gente está falando. Quer dizer, não é qualquer aproximação, é uma forma de aproximação que não é consentida. Exatamente, o consentimento é um termo importante. A outra coisa é que vai produzir algum efeito negativo, porque esse assédio ele está sendo feito de uma maneira que vai ser... precisa ser percebida como violência? Então, acho que um ponto importante, antes disso que você falou, é que o assédio ele tem um efeito da repetição, né? Ele é algo cotidiano, né? Então, posso falar disso depois? Então, por exemplo, né, quando a gente falava em assédio moral, que era uma categoria já aceita, antiga, que principalmente no espaço de trabalho, a repetição era algo que precisava ser comprovado para que aquilo fosse, né, categorizado como assédio. Quando a gente vai falar do assédio público, que acontece no espaço público, por assim dizer, a repetição às vezes não se dá pela mesma pessoa, né? Eu não estou passando no lugar e é sempre o Rafael, por exemplo, que vai me assediar, né? Mas eu passo numa esquina, é o Rafael, no ônibus é outra pessoa, né? É o motorista, depois no meu espaço de trabalho é outra pessoa. Quer dizer, você está contando que essa discussão toda tá fazendo a gente olhar a pessoa que está em vários lugares, em várias interfaces, em vários relacionamentos sociais, mas é ela que está passando repetidamente pelo mesmo formato. Então parece ser um formato que esta cultura diz assim, isso é normal, pode fazer. O pode fazer sem perguntar se a outra pessoa participa, quer, gosta, ou se está se sentindo violentada. E qual vai ser a diferença entre o ser violentado ou não ser violentada? E é só a percepção da pessoa? Como é que fica isso? Porque você está me fazendo crer que alguma dessas pessoas podem estar andando por aí e sim, elas estão sendo assediadas em vários lugares, de várias formas, mas assim, é assim mesmo, normal, dá para passar, deixa de lado. É como se ela não percebesse essa violência. Em alguns lugares, e você usou o argumento do trabalho, aí nós temos até o prejuízo para o próprio trabalho, gente. O que já se torna assim absurdo. Ou seja, você quer ganhar dinheiro, você já está perdendo. Então, são coisas complicadas. A pessoa, ela consente, não consente, tem que consentir. Então, o consentimento acaba sendo um termo-chave, né? Para a gente falar sobre assédio, sobre violência voltada para a sexualidade no geral, né? Sobre essa percepção, que é o que você está falando, eu acho que ainda, por ser um termo que a gente vai dizer que está em disputa, ou seja, né, que ainda não como que eu posso dizer? Uma categoria formal que todo mundo aceita, né? Algo discutido, porque foi algo normalizado durante muito tempo, que era normal para todo mundo, né, para as pessoas. Então, eu acho que para algumas mulheres ainda é algo normal, e eu acho que vai da experiência da pessoa, né, de achar aquilo banal. Eu não me senti violentada porque ele falou que eu sou bonita, ou porque um cara que eu não conheço me elogiou, ou assoviou pra mim, não me senti violentada. Mas eu acho que tem movimentos e cada vez mais as mulheres estão discutindo sobre o que era normal, né? Sobre o direito amplo de homens falarem algo sobre os nossos corpos, né? O que quer que seja, sem serem convidados para isso. Rafael, aí eu fico pensando que algumas pessoas que nasceram com corpos iguais aos nossos, achando assim, então quer dizer que se uma mulher ficar também me passando uma cantada, eu também posso reclamar? Tecnicamente sim, né, Oswaldo? Mas acho que essa é a problemática que a Bruna traz pra gente, que é muito importante, que é... Ouçam.
historicamente, culturalmente, o que a gente pode definir então, Bruno, é que as pessoas que vão sofrer assédio, né, e a gente vai classificar assédio como uma violência, são esses corpos de principalmente mulheres ou pessoas extremamente femininas, né, e dentro do grupo LGBT, que historicamente são vistos como grupos que podem sofrer assédio. Serem tocados, comentados, vistos, olhados de alguma maneira. Então a gente tá, né, só para eu recapitular, o que a gente está conversando então é sobre um grupo muito grande de pessoas, especificamente mulheres que no trajeto casa-trabalho e trabalho-casa, ou até para poder viver a vida, lazer, de qualquer outra forma, passam por violências, né, que são diárias e cotidianas e que vai deixando uma marca na vida dessas pessoas. E o ponto é, o quanto a gente reconhece essas pessoas enquanto pessoas que merecem essa atenção e o quanto a gente reconhece que isso é uma violência, que é o que acontece cotidianamente. Perfeito. Mas também é difícil para as pessoas que nasceram com os corpos parecidos com os nossos acharem que estão prejudicando outras pessoas, né, Rafael? Acho que esse é o problema, né, Oswaldo? Infelizmente, um enquanto homens, a gente é ensinado que o corpo de outra pessoa, e principalmente mulheres, é um corpo que é passível de ser tocado, violentado, agredido. Isso é muito violento. E nós estamos trazendo isso no nosso programa porque isso diz respeito muito aos relacionamentos humanos, os relacionamentos de casais, os relacionamentos afetivos, a formação dos relacionamentos afetivos. Então, quando eu perguntei algumas vezes sobre, mas essa pessoa, essa mulher, consente, tem consentimento da situação? Primeiro você já estava contando algo que não exigia consentimento, porque essas outras pessoas, que se sentem no poder de fazer o que querem fazer, fazem porque acham que podem. Não necessariamente pretendem, querem conduzir a situação a algo diferente. Isso é importante vocês saberem, porque afinal de contas nenhum homem passa uma cantada numa mulher simplesmente achando que ele vai ganhá-la ou levá-la para a cama. Muitas vezes ele está só exercendo aquilo lá porque é assim que tem que fazer. É acostumado, né? É um costume. Muitas vezes, isso. Né? É que pra gente, assim, da psicologia, esses costumes são daquelas coisas assim, tipo... Então, você não sabe que está fazendo isso, você faz, você repete, você não está ganhando nada com isso e você acha que está ganhando. Sim. Porque, assim... É isso que eu estou contando para vocês. Esse tipo de ação repetitiva que os homens usam na rua, não quer dizer que eles estão com interesse na outra pessoa. Pode ser sim. Mas eu apostaria que na maior parte das vezes, se a pessoa olha assim, tipo, então vamos, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer outra coisa, ou seja, ele não vai saber o que fazer também. Às vezes a gente repara que o homem nem sequer olhou para onde ele está falando, ele nem reparou de fato. Ele só falou porque ele tem que falar alguma coisa, né? Ou ele só olhou porque ele tem que virar o pescoço, mas ele nem de fato viu. Né? Ele não qualifica a partir das necessidades, vontades, desejos, como a gente queira chamar. Mas quando você está contando isso, nós estamos falando de uma minoria ideológica, um grupo que assim anda na cidade e que é como se tivesse que se calar e não enfrentar, porque é como se isso fosse trazer mais problemas. Não que traga de fato, mas é como se. Ou seja, também pessoas que aprenderam olha, ou se fica calado. E aí eu acho que tem algo que vocês com certeza trabalham muito melhor do que eu, né? Que é o efeito que isso vai tendo sobre a pessoa, né? Essas falas de como você vai ouvindo sobre o seu corpo, isso. Às vezes sobre como nem você olhou para o seu corpo, você vai tendo a percepção do seu corpo a partir de um olhar e de uma fala do outro, que pode ter um intuito de elogiar, né? Mas não ser percebida dessa forma. Sim. E aí eu acho que as mulheres vão experienciar isso de maneira diferente. Para algumas isso pode ser traumático, né? Sim. E para outras talvez não tanto, não sei, eu acho que Tá. Mas você está me fazendo compreender também que, embora não seja traumático para todas as mulheres, você está me fazendo observar a situação de outro aspecto, ou seja, nós somos uma cultura doente, porque ela produz situações que podem fazer mal para as pessoas. E é como se a cultura não tivesse se importando com essas pessoas. Porque ensina nós, com corpos masculinos, terem uma sensação de dominância, de poder, e que as mulheres são ensinadas que têm que suportar, aguentar ou deixa assim mesmo. Quer dizer, nós estamos falando de uma cultura que ela não é muito... Não dá pra gente elogiar muito, não. Eu não gosto nem de pensar nisso, porque assim, é triste.
É o mal-estar da civilização, que é um texto famoso. Sim. Mas eu fico pensando, né, Oswaldo e Bruno, quanto a gente precisa ter esse tipo de conversa para esclarecer esse tipo de... ou nomear esse tipo de situação, que é no sentido de, mesmo que não seja no intuito de violência ou no intuito de Isso. machucar, um assédio é violência, né? Sim. Acho que a gente precisa deixar isso muito claro, né? Mesmo que homens justifiquem que o seu comportamento não tem uma intuição violenta ou não tem um desejo violento, é uma violência, Sim. né? Mesmo que também não deixe marcas, digamos assim, na pessoa que passa por isso, pode ser muito violento para muitas outras, Perfeito. né? E o quanto a gente precisa deixar isso claro, até para que nós, enquanto homens, né, comecemos a entender que os nossos comportamentos têm impactos nas outras pessoas e que não deveriam ter dessa maneira, Sim. né? Uma liberdade tão naturalizada que não deveria se manter dessa maneira, né? Usando 2 argumentos que o Rafael já está trazendo. Um é, caramba, né? Nós estamos precisando repetir essas coisas aqui e nós repetimos esse tema, essas ideias em vários programas, porque a nossa ideia é ajudar a todo mundo que está ouvindo a discutir essa possibilidade de compreender essa situação para não ficar repetindo a situação. E a segunda coisa é que a Bruna está contando isso para a gente, não é a opinião dela, porque ela estudou isso e foi reconhecendo essa circunstância. E isso faz a diferença. Porque assim, vamos dizer que eu nunca estudei nada disso, mas eu também acho que não deve. Eu vou dar a opinião. A Bruna está aqui como uma professora que estudou, pesquisou e assim, gente, se vocês perguntarem há quantos anos ela estuda isso, ela provavelmente vai trazer, já passou de uma quantidade de anos importante aí estudando. Eu comecei a trabalhar com esse tema no mestrado em antropologia em 2008, né? Viram? Já tinha algumas reflexões pessoais, né? Um tema que me atravessava pessoalmente, né? Em antropologia a gente vai chamar de autoetnografia, que é quando você pesquisa um grupo do qual você faz parte. Pesquisação. Né? Isso quando você também tem uma experiência que pode ali ser objeto, entre aspas, do seu estudo. Então já era algo que me atravessava, era uma experiência pessoal que me trazia muitos questionamentos, né? E por isso eu levei para pesquisa. Perfeito. E o quanto é necessário, né, Bruna, a gente conseguir dar nome, né, e trazer esse tipo de estudo. A gente tem um comentário aqui na nossa live, eu queria que você pudesse comentar, por favor, que Tá. a Carla comentou assim: a mulher que não percebe está em cansaço extremo, né? Ela não nomeia, mas ela sente emocionalmente. Sim. Poderia comentar pra gente sobre essa Não percepção nomeia e de percebe. violência, esse extremo cansaço dessas pessoas, como é que funciona essa dinâmica? Eu acho que assim, né, algo que eu trouxe no meu estudo e quando a gente vai conversar com essas mulheres, eu chamei de jeitos de nomear, né? Que por mais que a pessoa às vezes não traga o nome assédio, né, essa categoria, ou mesmo a categoria violência, ela vai trazer uma série de outras nomenclaturas que a gente pode sim associar a isso, né? Então, ela não vai dizer eu fui assediada, mas ela pode dizer mexeu comigo, né? E muitas vezes sequer se fala, né? Então, o assédio, né, ele vai aparecer muito no silêncio. Muitas vezes eu conversava com mulheres que começavam a narrar alguma coisa e dizia assim, então, você sabe, né? E aí eu senti aquilo, você sabe, né? Quando eu fui ver, a minha roupa estava suja daquilo, sabe? Então, mesmo que não se nomeie, eu sinto receio de andar na rua, por exemplo. Eu me senti constrangida, eu fiquei com vergonha. Então, são uma série de sentimentos que, mesmo que o nome, violência, categoria assédio não apareça dessa forma, aparece de muitas outras. Ela já mostra a consequência que ela viveu, que ela sentiu. Ela consegue descrever algumas consequências. E me deu a impressão, só colocar uma vírgulazinha assim, quando a professora Bruna está falando de conversar, ela está num estudo de pesquisa, ela está conversando para coletar informações para fazer uma pesquisa. Eu quero qualificar assim, porque senão as pessoas vão, ela tá ficar conversando aí na rua. Não, isso é ciência, gente. Então, nós precisamos conversar com muitas pessoas para conseguir entender o que as pessoas têm de semelhante. A outra coisa que me chamou a atenção é que algumas dessas mulheres que você conversou, estudou, então elas também se referiam a você como se você entende, você sabe, ou seja,
as mulheres sabem que as outras também passam pela mesma situação. Isso é importante demonstrar, porque não são casos isolados, ou como se costuma dizer ultimamente, como é que é? Caso isolado, número 500.333. São códigos compartilhados, né? A gente vai dizer. Olha é uma só. série de. Você está vendo como a antropologia traz coisas pra gente? É uma série de cálculos e práticas que a gente faz. Por exemplo, sei lá, mochila. Usar a mochila para se proteger, para proteger o corpo. Qual porta do vagão que se fica ou que não se fica porque é perigoso, né? Não pegar ônibus, por exemplo, porque tem só o motorista, não ficar na parte da frente, ou ficar na parte da frente porque está mais protegida, né? Agora, nesse novo, né? Não é novo, mas nesse contexto de Uber, por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse, eu não gosto quando o motorista deixa o vidro de trás travado. Porque eu já estou me sentindo ali meio cerceada, Sim, né? sem Vamos poder. dizer assim. Então, é uma série de práticas e cálculos que a gente aprende, na verdade, né? As nossas mães nos ensinam a como se proteger. Não passar atrás de um caminhão, por exemplo. Eu não passo atrás de caminhão. Se tiver um caminhão na rua, assim, numa calçada, eu não sei o que tem lá atrás, por exemplo. E assim, pode ter um homem. É isso que é o mais triste, né? Sim. Quando vocês falam sobre vocês, né? Sobre homens. É muito triste que seja normal para os homens serem um perigo para nós, né? Isso é muito triste. E é muito triste também a gente pensar o quanto vocês precisam mudar rotas, planejamentos, lugares, espaços que vão ocupar a depender da hora do dia, por medo de violências que enquanto homens a gente nunca foi avisado porque nunca correu risco. Né? E o quanto isso é violento por si só, né? Essa naturalização é extremamente violenta. E um ensinamento cultural, mesmo que não aconteça nada, a violência já existiu, porque essa pessoa... Então nós estamos falando de mulheres que têm longos trajetos para ir e voltar do trabalho na cidade de São Paulo, em que elas estão mais expostas do que quem vai trabalhar na vizinhança. Sim, porque elas também fazem deslocamentos, por exemplo, até o ponto de ônibus, o que pode acontecer até os horários, né? Então, se eu moro mais longe do trabalho, eu preciso sair de madrugada, né? Se eu estudo à noite, por exemplo, eu volto de noite da faculdade, eu também tenho que me deslocar. Eu lembro de conversas com mulheres mais velhas na periferia da Zona Sul de São Paulo, de uma senhora me dizer, minha filha não vai fazer faculdade à noite. Ela não vai fazer faculdade, porque ela só poderia à noite. E à noite ela não vai. Porque ela não vai voltar, à noite é perigoso. Você já está contando o quanto isso limita a vida dessas pessoas. E limita porque, afinal de contas, então nós vamos evitar um problema que a gente já sabe que acontece, mas nós não permitimos que essa pessoa também desenvolva outras habilidades para ser melhor, sei lá. Caramba. Sabe, nós estamos conversando aqui já há tempo, nosso tempo já está se esgotando, e você está mostrando para mim que a gente precisa prestar muita atenção nisso. É por isso que nós estamos aqui nesse programa e estamos insistindo com vocês que estão nos ouvindo, e nós tentamos e buscamos, através de vários estudos diferentes, mostrar como a nossa cultura funciona. E não necessariamente essa cultura funcione de uma maneira útil para nós. Você tem alguma ideia? Ou você gostaria ou poderia falar alguma coisa para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para todas as pessoas? Quer dizer, não são só as mulheres, talvez... Eu gostaria que, assim, essas mulheres periféricas em trânsito, que a professora Bruna está referindo, que elas também pudessem estar nos ouvindo. Mas pelo menos talvez as outras pessoas que estão nos ouvindo possam começar a fazer a diferença. Uma mensagem difícil. Eu não sei. Eu acho que é muito difícil falar de uma experiência generalizada de ser mulher, né? Acho que cada vez mais a gente tem pautado que as nossas experiências são muito diversas, né? Posso falar da minha experiência, que sempre foi uma tensão ali entre o medo e o cálculo, mas também uma ousadia de não aceitar essa imposição, né? Então,
não aceitar a primeira resposta do é perigoso, por exemplo, né? Entender se aquilo é de fato perigoso para mim, ou se é uma limitação para que o meu corpo não circule, né? Porque senão a gente se limita muito também, né? A gente fica muito presa se a gente simplesmente aceitar que tudo é perigoso para nós, né? Porque mas eu acho que a gente também precisa exercer o nosso direito de ir e vir e reivindicar isso através da nossa mobilidade. É o que eu faço com cautela, porque eu acho que não dá, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim. Perfeito. Eu gostei de estar ouvindo isso. Gostei e gostaria também que vocês estão nos ouvindo, guardem essas ideias, essas palavras, porque isso está acontecendo ao nosso redor, do nosso lado, e talvez a gente também esteja normatizar, significando colocar como é assim mesmo. A outra pessoa pode estar sofrendo e a gente está contribuindo de uma maneira ruim. Bom, Rafael, tem alguma palavra para a gente terminar aqui? Para Queria dizer. muito agradecer, Bruna, pelas suas falas, Obrigada. pela sua participação. E Verdade. queria só finalizar, Oswaldo, falando que a gente está com as inscrições da especialização em sexologia aplicada aberta. Então, temos aí uma especialização em sexologia. A professora Bruna é nossa professora lá na formação. Então, a gente está com as inscrições abertas no site impassex.com.br. E aqui no Café com Sexologia, a gente está sempre falando das informações do curso. Convidados participam aqui, também são professores do curso. Então, fica aí de sugestão para vocês. Vocês ouviram? Querem fazer uma especialização, um curso de pós-graduação? Em sexualidade, em sexologia? Vem com a gente. Bom, semana que vem nós temos uma empresária de produtos educativos relacionados à sexualidade. Estão curiosos? Eu acho que ela vai trazer umas boas discussões aqui pra gente. Perfeito. Até domingo, gente. Pode ser? Vamos lá. Nos vemos aí todos os domingos, 8h30 da noite, aqui na Rádio Vibe Mundial. Tchau. Você ouviu